Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou contar pra vocês como foi o meu pré-natal aqui nos Estados Unidos. Só pra situar vocês, porque cada estado aqui tem um jeito diferente, então eu tô no Houston, no Texas, e o meu pré-natal começou em dezembro do ano passado e durou até maio, então a gente pegou a pandemia. Só para constar, eu fiz aqui o meu segundo e o meu terceiro trimestre. Então, assim, se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre a diferença do pré-natal do Brasil com o pré-natal daqui dos Estados Unidos, eu posso falar para vocês. Enfim, quando eu cheguei aqui, eu já tava, né, com a gravidez mais adiantada, tava indo pro 5º mês. E eu não vou falar em semanas não, porque eu não lembro as semanas. Mas enfim, eu tava em torno de umas 18. Não sei, mas assim, eu tava indo do 4º pro 5º mês. E aí, eu cheguei aqui, a gente chegou sem o plano de saúde, porque a empresa do meu marido não nos oferecia plano de saúde. E a gente deixou pra ver aqui as melhores opções, o que foi perigoso, mas que foi ótimo no final das contas, porque eu não tive que pagar pelas consultas do pré-natal e nem pelo meu parto. Se vocês quiserem também saber depois sobre isso, pode deixar aqui também, que foi maravilhoso, porque as coisas aqui, saúde aqui é extremamente cara. Pra você ter noção, a gente só pagou pela primeira consulta e foram $700 a primeira consulta. Então assim, imagina quanto é que você gasta. E o parto aqui ainda é muito caro. Mas enfim, eu vou ficar colando aqui, vocês sabem que eu não tenho memória. Deixa eu ver. Tá, eu cheguei aqui, eu procurei uma instituição aqui, que é a The Source, que me ajudou muito, inclusive, com a questão do pré-natal, porque eu não entendia nada daqui, não entendia. Então assim, eu não vi muitos vídeos sobre especificamente aqui Houston, né? Porque como cada estado é diferente, então eu me senti muito perdida. Mas eu procurei um obstetra brasileiro, que foi maravilhoso, porque assim, meu inglês não é perfeito, principalmente em inglês, é porque o meu inglês é do dia a dia, não era sobre saúde, então foi bem difícil, assim. Então eu procurei um obstetra brasileiro, que foi o Dr. Breno Miguel, maravilhoso, inclusive super indico para quem tá aqui em Houston. Eu fiz, primeira coisa, assim, meu primeiro impacto foi que quando você chega lá, você faz exame de urina, e isso em todas as consultas, que é muito estranho, porque a gente não chega a fazer exame de urina. Eu sei que é pra testar várias coisas, inclusive o quanto você tem de drogas no seu sangue, porque aqui, infelizmente, é comum o uso de... Como é que eles falam? Como é que é a expressão? Eles usam droga... Esqueci. Droga. Eu e minha memória. Mas enfim, aqui o consumo de drogas é muito alto, então eles fazem sempre esse teste. Mas voltando lá do começo, vamos voltar do começo. Eu comecei a passar com o Dr. Breno e ele sempre foi muito atencioso, mas assim, é completamente diferente o jeito que, mesmo ele sendo brasileiro, que a gente é atendido aqui e lá. Começando pelo consultório, que é muito diferente. Mas eu lembro que no segundo trimestre, eu ia uma vez a cada 4, 5 semanas. E eu sempre fazia todos esse teste de sangue. Como eu tinha 35 anos, aqui eu sou considerada eu fui considerada gravidez de risco, né? Por ser minha primeira filha e por ter 35 anos. Porque aqui as pessoas engravidam muito cedo e elas têm muitos filhos. E que é muito estranho. Então, nossa, foi muito difícil pra mim. Honestamente, foi muito difícil pra mim, porque eles me mandaram falar com psicóloga. Eu tive que fazer exame pra diagnosticar, pra ver se Catarina tinha alguma deficiência, porque aqui o aborto é permitido. Então, se eu quisesse interromper a gravidez, eu poderia. Mas a minha maior dificuldade no começo foi porque ficavam batendo na tecla, né? 35 anos, você é mais velha, sua gravidez é de risco, gravidez de risco. E assim, eu tava super bem e eu era considerada gravidez de risco. Mas, deixa eu ver aqui se eu... Já me perdi. Ah, tá. E uma das coisas que eles
se preocupam muito aqui é sobre o controle de peso. Então, assim, ele batia muito na tecla de que eu tinha que me alimentar bem, porque eu não podia engordar muito por conta da diabetes gestacional, das preocupações. Principalmente ele batia na tecla, como eu queria sempre parto normal, né? Ele sabia disso, então que poderia me atrapalhar no meu trabalho de parto. E falando muito a verdade, assim, não é nenhuma questão de preconceito, nada disso não. É porque o índice de obesidade aqui e de diabetes gestacional é muito grande. Tanto que aqui os bebês, eles nascem muito grandes, sempre, a maioria nasce acima de 4 quilos, porque as mães têm muita diabetes gestacional aqui. Isso é preocupante para o bebê, bota a saúde da mãe e do bebê em risco, né? E também a questão da pressão alta, todas essas coisas, porque aqui a alimentação deles é muito diferente da nossa. Então eles comem muita comida preparada, assim, já pronta, congelada, essas coisas assim. O consumo de refrigerante aqui é muito grande. Eles têm uma água que é uma água saborizada, que é cheia de açúcar. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado mesmo. Então ele falava sempre isso, esses testes de urina que a gente tinha. Uma coisa que eu achei muito estranho, que pra mim assim, foi muito complicado de entender, foi que a gente não recebe o resultado dos exames. A gente não recebe. E muitas vezes eles nem comentam, porque assim, se deu tudo certo, eles não vão falar pra você. Tanto que, por exemplo, eu fiz a curva glicêmica. E outra coisa também, a curva glicêmica aqui que a gente faz não precisa ser em jejum. E a gente faz no dia da consulta mesmo. Boa parte das coisas a gente faz no dia da consulta, desses exames todos assim, sabe? Exame de sangue, todas essas coisas você já tira direto. Você não precisa ir num laboratório igual a gente faz no Brasil para poder colher. Eu não fiz a curva glicêmica em jejum. E eu também não recebi o resultado. Tanto que eu tive que perguntar pra ele, eu falei assim, tá, como é que foi o resultado da curva glicêmica? Ele só olhou lá, porque tem um prontuário. Ele falou assim, não, você passou. E, tipo, que a gente fez como se tivesse feito uma prova. Achei muito estranho, mas enfim. E ele fica sempre com o nosso prontuário. Eu não tenho acesso a esse prontuário. Se eu quiser esse prontuário com todos os meus exames, todas as coisas assim, eu tenho que pedir e a gente paga. Então, assim, aí vamos seguir a linha. O período assim era praticamente o mesmo, igual no Brasil, tipo uma vez por mês. E eu ia todas as vezes fazer esse exame de urina, e aí esperava para falar com ele, perguntar se estava tudo bem, todas essas coisas assim. Exames eu fiz muito menos aqui do que lá no Brasil, só que foi diagnosticado que o meu cordão, a espessura do meu cordão umbilical era mais larga do que o normal, assim. Então, isso foi lá pelo 8º mês. Eu passei o último mês, assim, tendo que fazer ultrassom toda semana, basicamente. E outra curiosidade daqui, aqui você não recebe igual no Brasil a gente recebe, sabe? Com ultrassom, com as informações do bebê, aquelas, né, as fotinhos, nada disso. Você recebe uma fotinho que o pessoal costuma até colocar em porta-retrato aqui, e você não sabe, eles não te falam o peso, eles não te falam absolutamente nada, eles só vão dizer se tiver alguma coisa de errado com o bebê. Se não tiver, então assim, a vida que segue. E eu tive que começar a fazer, né, todas essas ultrassons de semana em semana, assim. E tinha ultrassom que era para ver como é que estava o cordão umbilical, e tinha ultrassom para saber como é que estava o desenvolvimento da Catarina, porque o problema que poderia dar com a questão da espessura do cordão umbilical é que poderia parar de passar as coisas para ela, e aí ela ia parar de crescer, ia parar de engordar também. E o que mais que eu tenho pra falar com você? Ah, tá. Outra coisa também que é muito interessante. Aqui, a paternidade é de acordo com o seu obstetra. Então, assim, eu acho que no Brasil também é assim. Deve ser. Mas pra você precisa fazer um pré-cadastro antes de ir pra maternidade. Então, assim, com 34 semanas, você vai na maternidade, você faz um pré-cadastro dizendo que você vai parir ali. Entendeu? E aí você tem que falar ao seu médico, você assina toda a papelada e eles te dão todas as informações de como você tem que fazer no dia que você for pra lá pra ganhar o bebê. E a gente fez até, como estava na pandemia, a gente fez um tour online para poder conhecer
como é que era o hospital, todas essas coisas assim, é bem legal, assim, acho até interessante, eu gostei de ter feito isso, porque você já fica meio que pré-preparado, então quando você tá chegando lá, então você não tem que fazer aquela papelada toda, nada disso, você só chega lá, diz que você chegou, assina o papelzinho e fica lá esperando. Eu tenho um vídeo no canal sobre o meu relato de parto, eu vou deixar linkado para vocês olharem, porque meu parto foi lindo, foi tão perfeito. E eu acho que é isso. As maiores diferenças que eu percebi aqui é que os médicos, o médico aqui, mesmo sendo brasileiro, não tem aquele contato humano que a gente tem, entendeu? O que particularmente não me deixou frustrada, porque eu até gosto quando o médico é mais assim. A gente faz exame de urina sempre, que é muito engraçado. Todos os exames são feitos no próprio consultório e que você não recebe o resultado dos exames e que você também não recebe o resultado das ultrassom. Se vocês tiverem alguma dúvida, se eu deixei de explicar alguma coisa aqui, provavelmente pode acontecer porque minha memória é péssima, deixa aqui nos comentários. Se você for daqui dos Estados Unidos e tá fazendo pré-natal ou fez pré-natal aqui, se for de outro estado, deixa aqui nos comentários também, porque às vezes tem outras mães que estão em outros estados e gostariam de saber também da experiência. Então assim, é bom que a gente se ajuda, né? Nossa, na maternidade a gente se sente tão sozinha. E é isso. Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.